Oi, 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 cá estamos nós, mais um vídeo aqui para o canal e eu estou muito feliz de estar aqui novamente, trazendo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, aquilo que eu tenho estudado, buscado e transbordar na vida de vocês. Esse é o meu principal propósito. Então prepara seu cafezinho, eu já estou aqui com o meu, claro. A gente vai falar sobre as esferas espirituais, as esferas emocionais e a esfera física e como entender tudo isso para a gente poder avançar, para a gente poder acessar aquilo que tem dentro do nosso coração e tudo aquilo que nos trava. É exatamente sobre isso que eu estou aqui, transbordando na vida de vocês e também desbloqueando a mim, também trabalhando a mim mesma, as minhas crenças, os meus bloqueios, os medos, insegurança, incapacidade. Tudo isso, todos esses sentimentos, nós vamos entender eles na parte espiritual, na parte almática e na parte física. Porque, por exemplo, em muitos momentos, eu me peguei perdida, né? Eu já tentei inúmeras coisas na minha vida. Hoje eu tenho 28 anos e para quem não me conhece, eu sou Jennifer Antunes. Jennifer Antunes Francelli, né? Eu sempre me esqueço aí de colocar o meu nome de casado, ainda tô me acostumando. Mas já tem aí um ano que eu me casei, um ano e pouquinho. E dentro desse processo, desses 28 anos de Jennifer, eu me senti muito perdida em vários momentos. Perdida com aquilo que é meu propósito, com aquilo que é minha missão, entender aquilo que de fato faz sentido pra mim. Porque a palavra fala que o trabalho dignifica o homem, né? Então eu sei que é um obstáculo aí para muitas pessoas que estão nessa fase, entender aquilo que realmente você deseja, que você quer, para você trabalhar, para você desfrutar, porque o trabalho, ele é um desfrute. E todas as vezes que o trabalho está sendo um peso, está sendo uma carga, e todas as vezes que você está servindo o outro, seja no seu trabalho, seja sendo CLT, ou prestando serviço, ou tentando, né, empreender, que foi um dos processos que eu passei aí também no empreendedorismo. Então tudo isso eu quero trazer aqui nos próximos conteúdos também, nesse também um pouquinho. Então fica comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Não se esqueça de dar o seu like. Eu tive um momento agora de emoção e eu vou compartilhar essa parte aqui com vocês, porque quando a gente está cumprindo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a gente acessa um lugar de contemplação. E eu tive agora como se fosse um insight mesmo do céu, uma dopamina do céu. E é um assunto que eu quero trazer aqui para vocês, porque todas as vezes que nós estamos contemplando a criação, aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, e honrando com os talentos e os dons que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, porque nós somos uma semente do Senhor, o Senhor, ele preenche o nosso ser. E estar gravando aqui para vocês é um sonho para mim, porque além de destravar muitas crenças, muitos bloqueios de incapacidade, de insuficiência, de vergonha, de medo, dentre tantos outros sentimentos, é muito gratificante para mim, porque não é apenas ligar uma câmera, não é apenas me preparar e ali fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, mas é muito além, é quebrar barreiras e crenças emocionais que estão instaladas desde a criação, desde a minha criação, porque até os 7 anos de idade, tudo que você ouve, tudo que os seus pais falam, que os professores, que pessoas de autoridade fala ao seu respeito, a nossa mente, ela absorve tudo isso, porque a mente consciente, ela ainda está começando a ser formada. Então, tudo que você ouve entra como uma verdade no seu subconsciente, e isso molda o seu caráter. Quero até trazer o relato de uma menina que eu estava assistindo um podcast e que ela alcançou resultados extraordinários naquilo que ela está fazendo como copywriter. Coisa assim de faturar milhões de reais, para vocês terem noção. Eu estava observando aquilo ali que estava acontecendo, o relato dela, falando sobre o que ela faz, como que foi um pouco da infância dela. E ela nasceu na França, a mãe dela é brasileira e o pai dela é francês. E até os 8 anos de idade, prestem atenção, até os 8 anos de idade, eles tinham uma vida muito boa. Ela estudava em escolas boas lá na França. E por ela ter tido essa parte, até os 8 anos dela de idade, de uma forma leve,
escutando e vendo possibilidades ali se concretizando na vida dela, ela não escutou que tá faltando, ela não escutou que não tem dinheiro. Muito pelo contrário, né? Eu já morei na Europa, né, na Alemanha, quase 4 anos e o estilo de vida deles lá são muito diferente do nosso aqui no Brasil. E eles não têm essa de conquistar muito, eles vivem a vida, eles desfrutam mais. Até os 8 anos de idade, ela veio com essa mentalidade de que as coisas são possíveis. Depois eles quebraram, vieram para o Brasil e aqui começaram a passar muitas dificuldades. E foi onde ela foi atrás de se desenvolver sozinha e hoje está onde está. E ela tem apenas 17 anos, gente. E dentro disso eu fiz uma análise ali rapidamente, dentro da psicanálise, que é o que eu estou quase me formando. E dentre os meus estudos também sobre a mente, sobre subconsciente e reprogramação mental, foi exatamente até os 8 anos de idade que ela teve toda essa estrutura de que as coisas são possíveis. Agora vocês imaginam, eu pego eu como exemplo. Com 28 anos, agora que eu estou realmente entendendo qual é o meu propósito, aquilo que eu realmente sou boa, destravando um monte de crenças, porque eu poderia sim ter dado certo em inúmeras coisas que eu já tentei. Eu já tentei empreender diversas coisas, eu já tentei várias faculdades, e tudo foi por água abaixo. Por quê? Porque eu não conseguia sustentar essa skin, ou seja, essas habilidades de uma pessoa que se vê alcançando esses resultados. Porque eu sou incapaz? Não, não é porque eu sou incapaz. Porque todos nós somos capazes. Todos nós temos habilidades, temos dons, temos talentos. É claro que um ou outros inclinam para algo a mais. Mas tudo é treinável também. Se você parar para estudar um pouquinho, se você buscar se desenvolver numa área, você vai conseguir, porque o nosso cérebro, gente, a nossa mente, ela é poderosíssima. Hoje a gente vê inteligência artificial e a gente fica abismado com tudo que está acontecendo com a inteligência artificial. Mas tudo foi criado porque algo já existe. E eu me emocionei, e eu falo que eu entrei agora nesse momento que eu me emocionei, porque eu me vi fazendo aquilo que eu desejo, que é estar aqui levando o meu conhecimento, levando aquilo que eu tenho de entendimento. É um destravar de algo muito além daquilo que eu poderia imaginar. Eu até fiz algumas anotações, estou com o meu computador aqui, vocês não conseguem ver. Mas eu fiz algumas anotações para mim não esquecer de nada, porque esses pontos são muito importantes. E aí, abrir a câmera aqui e gravar, parece que as coisas elas desaparecem da nossa mente. Então, é um treino, é um treinamento, né? Eu tô gravando vídeos aí há um mês e pouco. Eu já tentei gravar vídeos aqui pro canal. Todas as vezes que eu iniciava um projeto novo, eu acabava desistindo. Por quê? Não porque eu sou incapaz, mas por falta de entender como que funciona a minha mente, as crenças e essa base que veio desde a minha infância. E eu anotei o seguinte: se vocês estiverem no modo desfrute, a palavra começa a derramar dopamina do céu. E tudo aquilo que já existe aqui na Terra, existe no céu, gente. É essa gratidão, porque a gratidão, ela não é só simplesmente você agradecer, mas é você entrar num fluxo de confiança, de entregar aquilo que você tem, mesmo não sendo ainda o melhor. De você pegar o celular que você tem, de você pegar o fonezinho que você tem, ou talvez naquilo que você deseja fazer, num projeto, no empreendedorismo, se desenvolver numa área, ser um bom profissional, mas comece. Comece com aquilo que você tem. A palavra fala que a gente precisa honrar o pouco para que a gente seja colocado no muito. Porque como que eu vou ser colocada no muito, ter uma responsabilidade a mais, se eu ainda não consigo lidar com o pouco? Então é através desse processo. Tudo na criação foi criado através de um processo, de etapas. A gente vê na palavra do Senhor que todas as coisas foram criadas por etapa. E muitas vezes nós, eu falo por mim, vem de uma geração que quer que as coisas aconteçam assim, pular as etapas. E assim não funciona. A criação, a gente olha para a natureza e isso é contemplar a obra do Senhor, a glória do Senhor. É a gente olhar para a natureza e ver que tudo tem uma etapa. Tudo tem um processo e que esse processo do início é o mais difícil, porque você está quebrando crenças, bloqueios emocionais, você está quebrando
o medo, a incerteza, a incapacidade, a vergonha. Então, todos esses sentimentos, eles vão ser barreiras gigantescas para você e para mim no início de algo, no início de um projeto. Mas a partir do momento que nós vamos avançando e nós vamos avançando, isso vai se tornando menor, isso vai se tornando pequeno e outras coisas vão surgindo, outros desafios vão surgindo, mas você já está com uma maturidade mais elevada para lidar com tudo isso. Quando nós acessamos tudo isso, nós vamos entendendo quem de fato nós somos. E tudo isso vai se derramando na nossa frente e a gente vai entendendo, quebrando essas barreiras, porque tem um mundo espiritual também que não deseja que você acesse aquilo que tem dentro do seu coração. O mundo espiritual, os demônios, as potestades, tudo aquilo que vem acontecendo de geração em geração na sua família, derrota, escassez, não perdão, falta de governo próprio, tantas outras coisas, vícios, tudo isso é para estar na sua vida também. Você acha que o mundo espiritual deseja que você acesse essas coisas? Você acha que o mundo espiritual deseja que você rompa, que você cresça, que você venha numa nova geração, que você quebre essas cadeias? Claro que não. Assim como na minha vida, era para me ter inúmeros vícios, assim como eu vinha tendo já. Antes de realmente entender que Jesus, ele morreu naquela cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, para que a gente possa viver uma vida plena e abundante aqui nessa terra. Então tem a parte espiritual que a gente precisa ter compreensão, tem a parte emocional também, que ela é muito importante também, e tem a física. Quando a gente fala da parte física, por exemplo, para vocês terem uma noção, que eu falei um pouco da espiritual e um pouco da emocional, que são esses medos, todos esses bloqueios que foram instalados no nosso subconsciente. A parte física, a gente está falando, por exemplo, de um medo físico. Qual que é o maior medo do ser humano? É o medo da morte. Só que você entende que quando você acessa a sua verdadeira identidade em Cristo, que você entende que a morte, na verdade, ela é só uma passagem, a nossa alma e nosso corpo está aqui como uma viagem. Então a gente entende, a gente começa a ter uma confiança a mais, a gente sabe quem nós somos, para onde nós iremos. Só que esse medo da morte, ele reflete também em outras áreas, nas suas atitudes, nas suas decisões. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, quando eu fui morar fora do país. E eu cresci até os meus 19 anos em Mato Grosso, no interior do Mato Grosso. Lá perto do Pará, já lá na ponta mesmo. E imagina, uma menina acreditar que um dia poderia sair daquele lugar e morar em outro estado, e morar em outro país. Como que essa mente aqui iria imaginar tudo isso? Eu tinha a coragem, a vontade e o desejo ardente que um dia eu viveria algo diferente. E foi quando eu tomei a decisão, com 3 mil reais na conta, vendi os meus móveis, vendi minhas coisas. Só que eu era nova, ainda podia tomar muitas decisões assim, por impulso. Mas foi bom, porque eu tive coragem, porque eu arrisquei. Passei inúmeros medos, morando numa cidade onde eu não conhecia ninguém, onde as pessoas não me davam oportunidade de emprego, porque, poxa, uma menina que veio lá de longe, nova desse jeito, morando aqui. Eu fui morar, não sei se você que está me assistindo conhece, mas eu morei em Tubarão, Santa Catarina, que dá mais ou menos uns 200 quilômetros para frente de Florianópolis. Mas o meu sonho era morar em Florianópolis, só que era muito caro para mim, no momento, morar lá naquela cidade que eu tanto desejava, mas eu já estava perto de uma realidade que eu sonhava, e tudo foi se desenrolando porque eu tomei uma decisão, porque eu agi na coragem, porque eu fui de frente com os meus medos. E o Senhor, ele vê esse coração. Por mais que algumas atitudes eu tomei foi imprudente, mas por um outro lado, eu aprendi, eu absorvi tudo aquilo que eu aprendi. E no fundo, gente, tinha uma confiança dentro de mim. E depois foram se abrindo outras portas. Eu fui trabalhar na Alemanha, fiquei lá quase 5 anos. Então, assim, gente, todas essas áreas da nossa vida, seja espiritual, almática e física, elas precisam ser trabalhadas. Para quê? Para que a gente possa avançar, para que a gente possa entender quem de fato nós somos, para que a gente possa trazer esse governo e esse domínio que foi entregue para nós desde a criação do mundo. Por isso, gente, eu estou aqui para isso, para encarar tudo isso junto com você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar, se inscrever no canal, isso vai ajudar muito a alcançar outras pessoas também que precisam ouvir essa mensagem. E assim a gente vai levando cada vez mais essa mensagem do reino, essa mensagem de governo, de domínio, de princípios, e também curando a nossa alma e trazendo um governo para esse corpo aqui, para que ele possa alcançar tudo aquilo que o Senhor já plantou no seu coração. Beijo, vou ficando por aqui.